Graça e paz sobre a tua vida. Quem participará da festa do reino, na realidade é quem participará do reino de Deus. Nós precisamos pensar sobre isso e abordar essas coisas de maneira simples. Não se trata, que a gente precisa entender que não se trata de esforço e de empenho, mas de entendimento da vontade de Deus. E isso é fundamental entendermos, pois, caso contrário, vamos viver uma vida religiosa e não a tradução daquilo que seja a vontade e o querer do Pai. Nós precisamos compreender isso. Em Lucas, no capítulo 14, do 16 até o 24, alguns versículos, nós temos uma situação onde diz assim, começando lá no verso 16, diz, ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando o seu servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, saí depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E no 24, do 23 e 24, diz assim, respondeu-lhe o Senhor, saí pelos caminhos e atalhos e abrigos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. O que ele está falando? Daqueles que deveriam estar e fazer parte do reino, mas estavam rejeitando, porque tinham outras prioridades. Ele está discutindo uma questão dos religiosos, que rejeitaram a vontade de Deus, rejeitaram aquilo que era a tradução do querer de Deus e criaram dogmas, regras, preceitos para viver segundo aquilo que achavam e entendiam. E precisamos entender que a questão do reino de Deus está ligado à prioridade que nós colocamos em nosso coração, que é mais importante. Caso contrário, o que viveremos é a busca do nosso interesse, que foi o que eles expressaram, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro e vou fazer aquilo outro, por isso não posso ir. A realidade do reino é muito simples. Se trata do quê? Da compreensão de quem somos, do que recebemos e qual é o nosso compromisso com Deus com relação à sua vontade. Ou seja, podemos buscar simplesmente um ente divino que irá atender e satisfazer as nossas necessidades, é o que pensamos. Mas é para isso que Deus existe? Não. Ele veio se revelar através do Filho, Cristo Jesus. Na realidade, Jesus se colocou como caminho para Deus? Não, para o Pai. Que nós precisamos entender que Deus deseja ser conhecido como Pai. E esse compromisso é um compromisso pessoal, um compromisso de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, de ter essa vontade expressa e revelada em nossas vidas, através das nossas vidas, para que o Pai se alegre com isso, porque isso traduz na realidade o nosso entendimento daquilo que seja a vontade do Pai para as nossas vidas, para os homens e o seu plano estabelecido. Não se trata do que vamos ou não vamos fazer, do que podemos ou não podemos fazer, das coisas que temos que cuidar neste mundo, mas de como nós cuidamos e de como nós fazemos. Quando fazemos, fazemos para quem e como fazemos? Essa é a questão. Pois se fazemos para atender os nossos interesses egoístas e nossas cobiças, nós estamos fazendo para Deus? Não. Se a nossa abundância se traduz em acúmulo simplesmente para nós, quer dizer que estamos vivendo a vontade de Deus? Não. Nós estamos só defendendo os nossos interesses. E isso não tem nada a ver com o Pai. Isso que a gente precisa entender. O reino de Deus é daqueles que compreendem, que entendem, que dependem inteiramente, que compreendem que não tem nada de bom para oferecer, mas que querem viver a vontade do Pai, um compromisso com o Pai, com sua vontade.
para viver, expressar e revelar essa vontade. Esse é o reino de Deus. Isso quer dizer que não temos que fazer as coisas deste mundo, no sentido de trabalho, de cuidar da família, de ajudar na sociedade, na comunidade onde vivemos? Não, muito pelo contrário. Entendendo quem somos e que somos filhos de Deus e que devemos manifestar as suas virtudes neste mundo, é o nosso compromisso fazer estas coisas. Cuidar da esposa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar com zelo, sabendo que não são nossos, mas do Senhor e que nós somos responsáveis por essa vida, por cada uma delas. E na comunidade, nós temos que ajudar os vizinhos, fazer melhor, praticar a justiça. Isso que nós precisamos entender. No corpo de Cristo, para que nós nos reunimos e nos encontramos? Para o crescimento, para a expressão do Pai, para o realizar da sua vontade, para manifestar a justiça, para manifestar as virtudes de Deus. Isso que nós temos que entender. Para isso que serve, para isso que nós estamos aqui, para revelar o Pai ao mundo. Não é para buscar os nossos interesses e nem satisfazer as nossas necessidades. Por isso que nessa parábola, nessa história, ele manda buscar justamente aqueles que eram os miseráveis do mundo. Na realidade, o que nós precisamos entender é que toda a nossa prioridade deve ser o reino de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus. E isso que nós temos que entender. Ele nos chama para participarmos dessa festa, dessa alegria. Mas se nós buscamos outras coisas, se os nossos interesses são outros, isso quer dizer, o que ele está falando é que nós não somos dignos do reino. A prioridade é o reino de Deus. O buscar em primeiro lugar quer dizer, não é uma questão de rezarmos antes, de orarmos, de dedicarmos, na hora que nós levantamos, primeiro a leitura da Bíblia, a oração. Não é isso. Isso não traduz reino de Deus, isso não é a vontade de Deus. Nós temos que fazer isso sem chama de dúvida, porque como podemos conhecer o Pai, se não através da sua palavra e de uma vida de oração? Se nós entendermos isso, como a gente tem que viver? Viver a vontade do Pai é simplesmente entender seu querer, é fazer como Cristo. É entender que a nossa vida é uma oferta em favor das pessoas para que conheçam o Pai. E nós precisamos entender isso. Caso contrário, o que nós estamos vivendo, mera religiosidade. E isso não traduz o reino de Deus nem o querer de Deus, por mais devotos que sejamos, pois Deus não se alegra com isso. E Ele não busca isso. E Ele não quer isso. O que Ele quer é a nossa vida, o nosso coração, para que a gente possa honrá-lo e glorificar o seu nome, manifestar misericórdia, graça e compaixão diante das pessoas. Nós entendermos que a nossa vida é uma oferta em favor das pessoas, para que possam conhecer o Pai. Fazendo o que fazemos, da maneira como fazemos, que sejamos honestos, sinceros, se somos comerciantes, que sejamos justos, que sejamos honestos naquilo que comercializamos, que não sejamos abusivos nos preços. E se nós somos pais, que a gente cuide dos filhos, cuide do marido, cuide da esposa, para que possam conhecer o Pai e viver a vontade do Pai. Se somos filhos, que nós honremos os nossos pais. É isso que traduz o reino de Deus. Se somos membros da comunidade, vivemos na sociedade, que a gente pague os impostos, glorifique a Deus com essas coisas, que honrem aqueles que governam. Nós precisamos entender isso. E que não admitamos, nem nos corrompamos com as coisas deste mundo. Nós precisamos servir a Deus. Glorificar o seu nome, servindo as pessoas. Na igreja, sermos uma oferta em favor do crescimento uns dos outros, revelando a paciência, a longanimidade, o amor e a graça de Deus, conduzindo cada um ao conhecimento e à compreensão da vontade do Pai. Precisamos crescer, amadurecer e glorificar o Pai. Essa é a razão da nossa vida, o propósito da nossa vida, que a gente possa crescer, entender e compreender essas coisas, para que o Pai seja glorificado. Fazer o quê? A vontade do Pai. Que a gente possa entender isso, nos submeter a Ele e viver a sua vontade, glorificando e honrando o seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.